Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por novamente cumprimentá-lo, Sr. Ministro. Já pensei que tivesse sido pela última vez enquanto estamos nestas funções, mas afinal penso que desta vez será a mesma última vez, pelo menos enquanto eu estou nestas funções. Sobre este debate, gostava de começar por fazer aqui algumas distinções, porque... o Sr. Ministro disse, quando lhe fizeram perguntas sobre a fiscalidade, que seria melhor debatermos esse assunto com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu gostava de dizer duas coisas. Primeiro é que este debate é sobre o preço dos combustíveis. Ora, eu acho impossível discutir-se o preço dos combustíveis sem se discutir também a fiscalidade, atendendo a que a fiscalidade é responsável por um pouco menos de metade ou um pouco mais de metade, consoante a maneira como vai oscilando, do preço. Portanto, eu não vejo como é que se pode discutir um preço sem se discutir um fator que é mais ou menos metade desse preço, por um lado. E depois, por outro, o que estava marcado e o que eu recebi era, de facto, um debate com o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Portanto, com todo o prazer em dialogar com o Sr. Ministro, eu tenho que falar de fiscalidade porque faz parte do assunto. E, nesta matéria, eu acho que é importante irmos a factos e distinguir aquilo que tem a ver com a guerra daquilo que não tem a ver com a guerra. Porque é evidente que há aqui um fator que tem, sim, a ver com a guerra e sobre esse eu falarei depois. Eu gostava de começar com a história do que não tem a ver com a guerra. E lembrava-lhe assim só estes factos, porque diz-se, agora o Governo começou a tomar algumas medidas, que me parecem poucas, mas são em todo caso medidas. Eu gostava de lembrar o seguinte: eu imaginei, com dados da DGEC, imaginei um depósito de 40 litros, vamos supor, de gasóleo. Em 20 de abril de 2015, custava encher esse depósito pagava-se em impostos, custava cerca de 45,80 € e pagava-se em impostos 24,64 €. E analisei ao longo do tempo quanto é que se pagava de impostos de cada vez que se atesta um carro com 40 litros de gasóleo. Olha, em 2016 já íamos em 26,84 €, mais 2 €. Depois, em 2017 e 2018, o preço estabilizou, mais 2 € acima, em cerca de 28 €. Depois, em 2019, já íamos em 29 €, em março de 2020 já íamos em 30 €, em 21, 30,68 € e em fevereiro de 2002, 32,36 €. E depois, de facto, com o efeito da guerra, passa a 33,68 €. E, portanto, o que o Sr. Ministro está a dizer, e o que veio aqui dizer, é que tomou medidas para que este último aumento que tem a ver com a guerra não seja sentido ou seja anulado, mas este grande aumento que se sentiu ao longo dos anos, e eu comparo 2015, 24,64 € com 2021, 30,68 €, este aumento, Sr. Ministro, permanece. E, portanto, a primeira pergunta é esta: não faria sentido, neste momento, anular também este aumento que o seu Governo fez nos combustíveis? Eu diria, não quero entrar numa polémica política que acho que aqui não vem a propósito, mas com toda a franqueza, para um Governo que tantas vezes se gabou de não ter aumentado os impostos, este é de facto o outro lado do Governo que não aumentou os impostos, porque isto é também um imposto, e um imposto que é sentido no bolso dos portugueses. Depois, em segundo lugar, também porque ouvi o Governo dizer agora não podemos mexer no IVA, tanto porque precisamos de autorização europeia. Eu pergunto-lhe se isso é assim e se há ou não outros países que já tenham mexido no IVA, e depois, se aquilo que precisam é do Parlamento, e sim, não é possível mexer no IVA sem o Parlamento. Eu gostava de lhe lembrar que em outubro passado foi discutida aqui uma proposta para baixar, não o IVA, mas para baixar o ISP, precisamente anulando este aumento, e que o Governo entendeu seguir por um caminho de uma legislação que mexe nas margens, que é a tal legislação que agora aparentemente vários criticam, mas são os partidos que votaram a favor dessa legislação, mas era uma legislação que manifestamente estava mal feita, era incompleta, ia precisar de grande regulamentação e, como se vê, não pode ainda ser aplicada. Aproveitava também para lhe perguntar sobre essa legislação, se estamos ou não em crise energética e se aquilo que a legislação já permitia de intervenção no âmbito de crise energética, se o Governo está a ponderar utilizar esses poderes ou não, porque a legislação já permitia intervenções nas margens em situação de crise energética. O que o Governo foi fazer foi só alargar essa possibilidade para fora da crise energética. E, por último, gostava ainda que o Sr. Ministro, eu não sou a favor de governos, com certeza, de governos a determinarem preços,
Mas se o Sr. Ministro nos conseguisse explicar de forma simples porque é que quando o petróleo sobe, o preço sobe imediatamente e quando o petróleo desce, o preço da gasolina e do gasóleo não desce imediatamente, também seria bom. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, faz favor, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, é precisamente porque me interrogo, tal como a Sra. Deputada, sobre a rapidez como sobe o preço para os consumidores do gasóleo e da gasolina quando o petróleo sobe. E isso acontecer com velocidades muito diferentes quando o petróleo desce, que senti, e na altura o CDS discordou, que era mesmo essencial podermos perceber como é que são formadas as margens nos diversos tempos de produção desse mesmo bem refinado e que chega a cada uma das estações de serviço. E tem toda a razão, nem nunca, atendendo até à brevidade com que andamos, tivemos a ilusão de que estaria completamente regulamentada essa mesma proposta, aliás, proposta de lei, salvo assim foi aqui votada. E é isso que o regulador fez depois de nós, como aliás lhe competia, e de maneira muito estruturada. De forma mais lenta do que aquilo que a realidade nos veio a demonstrar, sim, é também verdade. E por isso disse e repito que estimo bem que essa consulta pública se conclua de forma mais breve do que aquilo que a própria ERSE determinou, porque esta é uma consulta pública em tempo de guerra e, portanto, temos obviamente que a saber acelerar. Sra. Deputada, a redução do IVA, a redução do ISP em face daquilo que é o aumento do IVA é mesmo um exercício de transparência, mas é sobre ele, com toda a franqueza, que aquilo que sei dizer são os números que eu próprio recolho a partir da informação que me é dada dentro do Governo e que não saberei discutir com o detalhe. Esta não é uma interpelação ao Governo pela qual eu respondo, este é um debate para o qual eu, com muita honra e com muito gosto, fui chamado. E por isso há uma coisa que eu sinto que o Governo começou por fazer bem e agora fez melhor. E que era o quê? É óbvio que me parece a maior relevância o Governo não ter receita fiscal extra em face de um volume de negócios maior gerado pelo litro do combustível ser também mais elevado e fazer essa conta como um todo. Porque também nós sabemos que quanto mais caro é o gasóleo e a gasolina, menos litros se vendem e, portanto, a receita fiscal como um todo pode até ela não aumentar. Foi assim que a conta foi feita a quando, vou dizer assim, sei que a palavra não é muito rigorosa, mas todos me entendem, do primeiro desconto. Foi assim que a conta não foi feita desta vez, sendo agora feita com muito mais transparência e de maneira muito mais cristalina, com uma forma que é pública. É que, no limite, o que se passa é isto. Por cada 10 cêntimos de aumento do preço do gasóleo e da gasolina, há 2,3 cêntimos de aumento que não existem, porque esse é o valor do IVA que é cobrado nesse mesmo litro de gasóleo e de gasolina. E esta conta é absolutamente transparente, é isso que a forma que foi tornada pública na portaria, que também eu assinei com muita honra na sexta ou sábado passado, nos traz, sendo que o primeiro cotejo tem sempre uma estimativa, porque não existe um preço de referência. Repito, se houvesse um preço de referência, ele tinha que ser determinado por uma entidade pública e não tenho nada a certeza que isso fosse bom para os consumidores, isto é, todos se iam encostar a esse preço e foi por isso que agimos desta forma, sendo que o valor da terça-feira não é um preço de referência, é de facto a média ponderada daquilo que foi o preço que se passou durante este mesmo período, da semana do preço dos combustíveis do gasóleo e da gasolina, na semana que mediou entre uma terça e a outra terça-feira. E por isso a fórmula da próxima sexta ou sábado e a sua variação vai ser ainda mais rigorosa e sempre calculada por litro, sendo que nós fomos mesmo dos primeiros países da Europa a agir aqui. E a agir na eletricidade e a querer agir no gás, como sabem, ainda estamos muito limitados com aquilo que podemos fazer, e a agir também no preço dos combustíveis. E foi por isso mesmo que no fim de semana passado, Portugal e Espanha passaram a ter preços tão parecidos também nesta fonte de energia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Uma breve nota só para dizer que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Energia não estão presentes
porque foram ambos vítimas do implacável Covid, que parece que desapareceu, mas não desapareceu e continua ativo, e todos os cuidados continuam a ser poucos.